No meio do Pacífico, existe uma ilha que parece cenário de filme. Um paraíso tropical que, além de praias perfeitas, já foi palco de batalhas sangrentas na Segunda Guerra Mundial, cenário de histórias inacreditáveis e hoje é o lar de uma invasão silenciosa, assustadora e mortal que ninguém conseguiu deter até agora. O nome dessa ilha? Guam. Situada estrategicamente no meio do Pacífico, ela passou pelas mãos da Espanha, Japão e hoje pertence aos Estados Unidos. O que deveria ser um pedaço tranquilo e pacato do paraíso acabou se tornando um laboratório ao ar livre de como uma única espécie invasora pode virar o lugar do avesso. Estamos falando de uma cobra arbórea marrom que tomou conta do território, exterminando quase todos os pássaros locais e transformando a ilha num cenário silencioso e, para muitos, até um pouco assustador. Curioso para saber como isso aconteceu? Então fica por aqui, porque hoje o Belo Mundo vai te levar a Guam, das batalhas históricas ao desastre ecológico causado por cobras. Número 1. Localização e dados geográficos. Antes de falar das cobras, vamos colocar Guam no mapa. A ilha tem cerca de 544 km². Não é das maiores, mas sua posição no Pacífico Ocidental faz dela um ponto estratégico. Está a aproximadamente 2.500 quilômetros a leste das Filipinas, sendo parte do arquipélago das Marianas. A diferença é que, enquanto suas vizinhas do norte são uma comunidade associada aos Estados Unidos, Guam é um território americano de fato. A geografia daqui é bem variada. No norte, um planalto de calcário de coral forma penhascos costeiros impressionantes, enquanto no sul, picos vulcânicos cobertos por florestas tropicais criam um visual totalmente diferente. É um contraste raro. Uma ilha pequena que mistura falésias de coral e colinas vulcânicas em um só lugar. E se você gosta de mergulho, Guam tem um detalhe especial. Fica perto da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo de todo o oceano. Estamos falando de um abismo submarino de mais de 10.000 metros de profundidade logo ali ao lado. O clima, como era de se esperar, é tropical e úmido. As temperaturas ficam entre 24 e 30 graus Celsius, divididas em duas estações bem marcadas. A seca, que vai de dezembro a junho, e a chuvosa, de julho a novembro. E sim, tufões podem aparecer a qualquer momento, principalmente no período úmido. Ao longo da história, Guam já enfrentou algumas dessas tempestades monstruosas, como o super tufão Pongsona, que destruiu boa parte da ilha em 2002. Número 2. História. A história desse pedaço de terra no meio do oceano é tão turbulenta quanto sua geografia. Muito antes dos europeus colocarem os olhos em Guam, o povo chamorro já vivia na ilha havia mais de 4.000 anos. Tudo mudou em 1521, quando o navegador português Fernão de Magalhães, a serviço da Espanha, desembarcou por ali durante sua viagem de circunnavegação. Mas foi só em 1565 que Guam foi oficialmente anexada ao Império Espanhol, tornando-se um ponto fundamental na rota do famoso Galeão de Manila. Esse galeão era o que ligava Acapulco, no México, às Filipinas, transportando especiarias, prata e mercadorias valiosas. E Guam era parada obrigatória no meio do caminho. Durante mais de 300 anos, a ilha funcionou como um entreposto estratégico, recebendo navios para reabastecimento e servindo como base para missionários cristãos, principalmente jesuítas, que converteram boa parte da população local. Mas aí veio a Guerra Hispano-Americana, em 1898. Os Estados Unidos venceram a Espanha e, como parte do acordo de paz, Guam foi entregue aos americanos. Só que essa mudança de bandeira não significou exatamente paz. Em dezembro de 1941, logo após o ataque a Pearl Harbor, o Japão invadiu Guam. O domínio japonês durou quase 3 anos, até julho de 1944, quando os Estados Unidos retomaram a ilha numa das campanhas mais brutais do Teatro do Pacífico. E é aqui que entra uma das histórias mais malucas desse lugar. O soldado japonês
Shoichi Yokoi. Yokoi era um soldado japonês que, em vez de se render, preferiu se esconder nas florestas da ilha. Durante quase 30 anos, ele viveu em uma caverna, saindo apenas à noite para procurar comida e evitando qualquer contato humano. Só foi descoberto em 1972. Quando voltou ao Japão, foi recebido como um herói, mesmo que estivesse completamente perplexo por ter sobrevivido enquanto seus companheiros morreram na guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, Guam voltou a ser território dos Estados Unidos e se tornou uma peça-chave na Guerra Fria. A ilha foi usada como base de operações para espiões e refugiados, e a base aérea de Andersen, que já havia servido de ponto de partida para o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, continuou ativa, mantendo Guam no radar das tensões globais. Número 3. O status de território norte-americano. Muita gente fica confusa quando ouve falar sobre Guam, porque a ilha é um território não incorporado dos Estados Unidos. Isso quer dizer que os habitantes são cidadãos americanos, mas não têm direito de votar para presidente, nem têm representação plena no Congresso. Estranho, né? Na prática, a ilha se governa sozinha nos assuntos internos, com sua própria governadora e assembleia local, mas depende financeiramente e militarmente dos Estados Unidos. Isso gera uma relação meio complicada. Por um lado, a presença das bases militares americanas garante empregos e investimentos, mas também traz críticas de quem teme o impacto ambiental e cultural dessa convivência. Além disso, Guam virou praticamente um gigantesco porta-aviões fixo em meio ao Pacífico. A base militar de Andersen tem papel estratégico nas operações americanas na Ásia, e isso não passa despercebido. Militares e turistas japoneses dominam o cenário local, transformando a ilha num lugar bem cosmopolita, apesar do tamanho reduzido. E se tudo parece muito tranquilo e organizado hoje em dia, acredite, existe um invasor inesperado que mudou radicalmente o cotidiano local. E dessa vez não são tropas inimigas nem forças armadas, mas cobras que não param de se multiplicar. Ficou curioso? Segura aí, porque vamos explicar essa história já já. Número 4. A cultura chamorro. Apesar de ter passado séculos sob domínio espanhol e depois sob forte influência americana, a identidade chamorra segue viva. Do artesanato tradicional às celebrações religiosas, o povo de Guam mantém laços profundos com suas raízes e faz questão de preservar sua herança. O idioma é um reflexo dessa fusão cultural. O chamorro, língua nativa, tem origem austronésia, mas recebeu muitas palavras do espanhol. Já o inglês domina o dia a dia, principalmente nas escolas, na mídia e nos negócios. Com a ilha atraindo muitos turistas japoneses e coreanos, não é raro encontrar cardápios e placas escritas nesses idiomas também. Guam é um caldeirão linguístico, resultado direto de sua história, cheia de encontros e disputas. Nas feiras locais, o artesanato segue as tradições ancestrais. Os visitantes encontram cestos trançados à mão, enfeites feitos com conchas e fibras de coco, além de colares típicos que carregam técnicas transmitidas por gerações. Mesmo com a modernização, as aldeias chamorras ainda realizam eventos e rituais para manter vivo o espírito da cultura original. Número 5. Religião e crenças. Nos aspectos religiosos, a Igreja Católica é majoritária, fruto do trabalho missionário espanhol. Mas há também protestantes, religiões evangélicas e influências do xamanismo indígena, embora em menor escala. Construções históricas, como a Catedral Basílica em Ragotnia, a capital, refletem as sucessivas camadas de influências culturais. Além do catolicismo, há grupos protestantes e algumas crenças antigas ligadas a espíritos ancestrais, chamados Taotaomona. Em algumas regiões, as pessoas evitam desrespeitar certos lugares considerados sagrados ou habitados pelos espíritos dos antepassados. Uma das histórias mais famosas é a lenda dos dois amantes, o Romeu e Julieta de Guam. Toda cultura tem suas histórias de amor proibido, e Guam não foge à regra.
A versão local, que mistura romance e tragédia, envolve uma jovem nativa e um guerreiro chamorro. Diz a lenda que, nos idos do século XVII, a filha de uma família influente foi prometida em casamento a um capitão espanhol, mas seu coração já tinha dono, um jovem da ilha. Para escapar do casamento arranjado, os dois fugiram para o interior e tentaram se esconder. Mas os soldados espanhóis, enviados pelo pai da moça, não desistiram até encurralá-los no alto de um penhasco. Sem saída, os amantes se amarraram pelos cabelos, trocaram um último olhar e se lançaram ao mar. O lugar onde o casal teria pulado se tornou um dos pontos turísticos mais visitados de Guam. O Two Lovers Point, o mirante, de onde se pode admirar a imensidão azul do Pacífico, carrega até hoje o peso dessa história, um Romeu e Julieta do outro lado do mundo. Número 6. Onde o sol nasce primeiro nos Estados Unidos. Pode estar a quase 10 mil quilômetros do território continental americano, mas ainda assim carrega um título curioso. É o primeiro lugar dos Estados Unidos a ver o sol nascer. E isso não é só uma curiosidade geográfica. Os habitantes e o setor turístico adoram reforçar esse detalhe nos materiais promocionais. Mas não são só os moradores que valorizam essa posição privilegiada. As bases militares garantem a presença constante de milhares de soldados e suas famílias. Além disso, muitos veteranos aposentados escolhem esse paraíso tropical para viver, trocando a correria dos Estados Unidos por um ritmo de vida mais tranquilo, condomínios exclusivos e clima agradável o ano inteiro. A forte presença militar influencia até o turismo. Praticamente todas as atrações, de museus a passeios de barco, oferecem descontos para militares e veteranos. Já para quem gosta de compras, há um atrativo extra: isenção de impostos. O resultado? Shopping centers e outlets lotados de roupas de grife, eletrônicos e lembranças sem taxas. Até a famosa rede Kmart tem um destaque peculiar por aqui. Abriga a maior unidade do mundo. Uma loja gigantesca que, de tão famosa, virou ponto turístico. E não são só os americanos que marcam presença por lá. O Japão, que ocupou a ilha durante a Segunda Guerra Mundial, mantém uma forte conexão com a região. Para os turistas japoneses, esse destino paradisíaco funciona como uma alternativa mais próxima e acessível ao Havaí. Apenas 3 horas de voo de Tóquio. O fluxo de visitantes impressiona. Mais de 900 mil desembarcam todo ano, representando mais de 70% do turismo local. Essa relação entre os dois países não se limita ao turismo, mas também tem laços históricos como o soldado que ficou escondido e que falamos lá no início do vídeo. Até hoje, centenas de visitantes japoneses fazem questão de conhecer a réplica da casa-mata onde ele viveu. O local original foi destruído por uma tempestade, mas a história segue viva e continua atraindo turistas. Número 7. Gastronomia. Nenhuma viagem está completa sem explorar a comida local, e Guam tem um cardápio bem interessante. A culinária da ilha é uma fusão de influências do Pacífico, do Sudeste Asiático e da colonização espanhola, resultando em pratos únicos. O quelaguen é um dos mais populares, uma receita que pode levar frango, camarão ou peixe, sempre marinados em limão, cebola e temperos, servidos frios. Outro clássico é o red rice, arroz avermelhado com achiote, que acompanha quase todas as refeições. E não dá para esquecer o churrasco ao estilo chamorro, que lembra bastante a culinária filipina. Com o mar abundante ao redor, os frutos do mar são uma parte essencial da dieta local. Peixe fresco é sempre uma boa pedida, seja grelhado, cru ou em ensopados típicos. Mas chega de falar de comida, porque agora vamos conhecer a penetra sem boas maneiras que devastou a ilha. Número 8. A invasão das cobras. A cobra arbórea marrom não é um daqueles animais que aparecem de mansinho. Essa serpente semivenenosa, originária da Austrália, Papua Nova Guiné e Melanésia, mede até 3 metros de comprimento e tem hábitos noturnos e arborícolas. O problema
é que além de ficar pendurada em árvores, ela também adora postes de eletricidade, telhados e fiações. A grande pergunta é: como essa intrusa foi parar aqui? Tudo indica que chegou clandestinamente em navios de suprimentos militares após a Segunda Guerra Mundial. E foi o suficiente para transformar o equilíbrio da ilha em um verdadeiro caos. O que acontece quando se coloca um predador voraz num ambiente que nunca teve cobras antes? Destruição. Antes dessa invasão rastejante, as florestas da ilha eram cheias de pássaros nativos. Mas em poucas décadas, essas cobras simplesmente detonaram a população de aves. Das 12 espécies que existiam, 10 foram completamente extintas e as 2 restantes só sobrevivem em cavernas ou áreas urbanas protegidas. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, as cobras começaram a se multiplicar sem controle. Em alguns períodos, estima-se que havia de 40 a 50 serpentes por hectare. Para ter ideia do impacto, imagine caminhar por uma floresta, onde, a cada metro quadrado, há uma cobra observando. Sem os pássaros, o ecossistema desmoronou. Aranhas e insetos, que antes eram controlados pelos predadores naturais, começaram a se multiplicar sem freios. Em algumas trilhas da ilha, as teias tomaram conta da vegetação, transformando paisagens tropicais em cenários dignos de filmes de terror. Mas elas não se contentaram só com os pássaros. Essas cobras aprenderam a comer praticamente qualquer coisa: lagartixas, filhotes de roedores, ovos de aves migratórias e até restos de comida humana. Há relatos de moradores que encontraram cobras enroscadas em sacos de lixo ou em pedaços de carne de churrasco ao ar livre. Um verdadeiro show de horror para quem não está acostumado. E os problemas não pararam por aí. Número 9. Impactos. Talvez o maior impacto tenha sido a extinção local de várias aves. Algumas espécies nativas só conseguiram sobreviver porque foram transferidas para outras ilhas livres de cobras, ou então mantidas em cativeiro para evitar a perda total. Mas se você acha que a ausência de pássaros foi o único estrago, está bem enganado. As aves desempenhavam um papel essencial no equilíbrio do ecossistema. Muitas árvores dependiam delas para espalhar suas sementes e renovar a vegetação. Sem esse ciclo natural, a floresta foi envelhecendo, perdendo biodiversidade e se tornando mais vulnerável a pragas e doenças. O impacto não foi só na fauna, mas também na paisagem da ilha, que foi se transformando lentamente com menos regeneração de árvores e arbustos. E como se isso já não fosse problemático o suficiente, as cobras também começaram a criar outro tipo de caos. Elas são mestres em escalar postes e se enroscar na fiação elétrica, causando curtos circuitos e apagões frequentes. Parece piada, mas uma parte considerável das quedas de energia na ilha acontece porque essas serpentes resolveram se aventurar pelos cabos. A situação ficou tão comum que equipes de manutenção foram treinadas especificamente para lidar com esse problema. Número 10. Tentativas de controle. Quando perceberam o tamanho do estrago, autoridades e ambientalistas entraram em ação para tentar controlar a invasão. Diversas estratégias foram testadas ao longo dos anos. Cercas especiais foram instaladas em algumas áreas para impedir que as cobras se arrastassem até as poucas zonas onde ainda existiam aves. Venenos e repelentes químicos foram aplicados, mas sempre havia o risco de afetar outras espécies. Pesquisadores até tentaram encontrar vírus ou parasitas que atacassem apenas as cobras, mas até agora nada se mostrou realmente eficaz. Uma das táticas mais inusitadas envolveu ratos mortos recheados de paracetamol, um medicamento comum para humanos, mas letal para essas serpentes. Para garantir que os ratos ficassem presos nas árvores, soltaram as iscas com mini paraquedas. Sim, você não leu errado. Foi uma tentativa real de reduzir a população das cobras usando roedores envenenados que literalmente caíram do céu. Apesar do esforço e dos milhões de dólares investidos ao longo dos anos, erradicar completamente a espécie da ilha parece uma missão impossível.
As cobras continuam se reproduzindo sem controle, sabem se esconder nos lugares mais improváveis e, sem predadores naturais, continuam dominando o território. Hoje, a estratégia principal é tentar minimizar os danos e impedir que a praga se espalhe para outras ilhas do Pacífico. O maior medo? Que essas serpentes cheguem ao Havaí, onde o impacto ecológico poderia ser catastrófico. Para evitar isso, a fiscalização nos portos e aeroportos foi intensificada, com cães farejadores treinados especificamente para detectar cobras escondidas em cargas e bagagens. Agora resta apenas remediar, já que não houve prevenção nem uma ação imediata quando o problema começou. E você, já conhecia essa ilha? Conta aqui nos comentários qual fato mais te surpreendeu ou indignou. Se curtiu esse conteúdo, já sabe. Deixa o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.